bom dia, boa tarde, boa noite, não sabemos, né? Canadá Cast, mais uma edição. Canadá Cast, fechamos definido. Canadá Cast. Hoje a gente está com o nosso professor ilustre aqui, professor Klaus. Obrigado. Muito prazer ter você aqui, muito obrigado, né? De verdade, sim. O Klaus é um cara que, quando eu vi o currículo do Klaus, eu falei, meu, tem que ter esse cara comigo. Tem que ter esse cara comigo. Aí conversamos e tudo, eu falei, não, ele é mais louco que eu, não é possível. Aí fez o teste e tudo, aí eu falei, não, ele é tão louco quanto a gente, então beleza, então vamos embora. Não dá pra ser muito normal. Ainda bem, viu? Você vê como... Eu do outro lado tava pensando, caramba, será que ele não conseguir a vaga pelo fato de eu ser louco? É que nem eu tinha falado aquele dia, o jeito que o Rangel vendeu o Klaus pra gente, falando, não, ele é alemão, falou que Vai ele... vir aqui um alemão bravo. O nome dele é Meshbar, que não sei o que. Meshbar. Meshbar. Não sei nem falar. Nossa, esse cara vai ser muito chato. Aí chegou o Klaus aí, né? Aí viu o Klaus. Viu o Klaus? O que não é ruim é ótimo. Isso. Muito bom. O Klaus fez o Unesp, Unifesp. Qual que é, Klaus? Unesp. Eu passei em todos os vestibulares aí, agora falar quais eu fiz. Alguns. Eu fiz algumas. Aí ele especialista na PUC, Linguística. Isso. Agora está fazendo formação de novo, graduação na USP, teimoso. Né? Não larga. Busquem conhecimento, né? Já dizia. E a esposa dele é uma vitoriosa, porque com 2 crianças e ele à noite fazendo faculdade, eu tinha morrido já. As pancadas ali iam ser bravas. Né? Mas é um prazer, vamos conversar um pouquinho, vamos discorrer sobre alguns assuntos. Tá certo, bom? tudo bem. Eu trouxe hoje, me armei bem, trouxe João, trouxe Ju, para poder, né, foram seus alunos. Sim. Né, e aí testemunhar aqui como é que foi essa aventura de ter você como professor, né? Uma aventura que tem mesmo. Então eu fiz de propósito, falei, não, eles vão vir aqui para me ajudar. Sim. Você me convenceu a ler o Mouse, adorei, muito bom. Sou o Mouse também, só o Mouse me convenceu. Retalhos não me interessei pelo nome, né? Mas o Mouse eu adorei, uma leitura bem legal mesmo. Vamos conversar. João, conta pra mim. Pergunta pro nosso amigo aí. O Klaus? Quanto tempo ele está trabalhando como professor, né? Eu queria começar como que você teve esse interesse por letras, assim. Quem tem interesse por letras? Porque assim, eu tenho alguns amigos que fazem, mas eu nunca ia querer fazer letras. Né? Sim. Mas acho que Nem eu. Então, e a princípio, eu tô um pouco. No começo, né, quer dizer, quando eu estava no ensino médio, os professores vinham, me abordavam e falavam que eu era muito criativo. Acho que vocês já viram, né? Eu gosto de desenhar e tal. Eu sempre escrevi bastante também, gostava bastante de escrever. Mas aí eu tinha uma banda, né, também. Então eu escrevia letras de música. Então, hoje em dia vocês têm esses testes vocacionais, né? O meu dava publicidade e marketing. E o Rangel, ano passado, até me deu assim, uma oportunidade durante 6 meses aqui de ajudar a orientar um pouco os textos voltados para a divulgação aqui das ações pedagógicas do colégio. E acho que o resultado foi super. Eu adorei, pelo menos, né? Acho que era muito legal. E aí eu fiz 1 ano de publicidade, né? Em Araraquara. Enfim, não vou contar toda a história da minha vida, senão vai ficar muito longa. Mas tem um tempo que for necessário. Eu morava em Diadema, a gente foi pro interior, enfim. E aí eu comecei a fazer uma faculdade particular em Araraquara, que era a única no interior. Publicidade não é um curso que é oferecido, porque não tem na Unesp, por exemplo. Não. Tem na USP, deve ter na Unicamp, não sei. Mas era um curso que geralmente era oferecido só pelas particulares, né? Assim, em sua grande maioria. E ao mesmo tempo tinha uma procura muito grande. E eu fui fazer essa faculdade em Araraquara, uma cidade bonita, e por sinal, uma cidade muito bonita. Na época, acho que já recebeu o título de cidade mais arborizada do estado de São Paulo. Tem uma lei. Na época, eu me lembro disso, tinha uma lei que você tinha um desconto no IPTU se mantivesse uma árvore na frente da sua casa, se não cortasse. Interessante, hein? Uma boa ideia isso aí. Isso. E meu pai, por exemplo, tirou o IP da frente da casa dele, fiquei pé da vida, mas enfim, né? Porque o IP é uma árvore muito grande começou a penetrar nos canos da casa, ele teve que tirar. Um trabalhão. A prefeitura aqui em Guarulhos me obrigou a colocar IPs na frente da escola. Obrigado. Eu queria colocar outra árvore, essa aqui.
Então tá bom. Nossa, não sabia que tinha isso. Mas ela aí você tem que escolher, ou tem pelo ou tem calçada, as duas coisas é meio difícil. Não tem calçada não. Mas enfim, porque ela é muito... E aí eu fiz lá 1 ano. E como eu tinha saído de São Paulo para o interior, comecei a fazer essa faculdade, eu era muito deslocado, eu não era esse cara extrovertido que vocês alunos conhecem, eu era muito fechado, eu era muito tímido, Klaus tímido, coisa de... Não bate. Klaus tímido. Eu sou extrovertido, assim, na sala de aula, por razões, sei lá, né, óbvias, né? Enfim, a gente aproveita a matéria para fazer gracejos e tudo mais, mas, enfim. Mas nessa época não conhecia ninguém, né? Então eu entrava no ônibus, né, que levava até Araraquara, ficava ali sentado, ninguém vinha conversar comigo. E eu me lembro até hoje, quem veio, o primeiro que veio conversar foi o Lu, esse cara doido. Seu amigo lá, você foi. Porque eu fui com uma camiseta de banda. Não lembro se eu fui com uma camiseta. Acho que eu fui com uma camiseta do Cure, The Cure. E aí ele viu, tal, não sei o que, você gosta dessa banda. Aí começou. Mas aí o que acontece? Chegava o intervalo, enquanto estava todo mundo ali interagindo e tudo mais, eu ficava indo na biblioteca da faculdade. Eu tô fazendo isso agora que voltei do EAD. Por causa que eu não conheço ninguém na FBC lá, tipo, agora que voltou pra inicial. Então eu termino, faço minhas coisas, às vezes dou uma estudada e ônibus. Então, e eu não sei se eu nunca vou conhecer ninguém desse Não, agora que eu tô conhecendo, por causa de processo, né? algumas matérias que força ter grupo, essas coisas assim, aí eu tô começando a conhecer. Que é interessante, tipo, o trabalho em grupo é interessante, que é uma coisa que a gente já tem no Canadá há bastante tempo aqui, tipo, ela força você a estabelecer conexões, né? Sim. Enfim. Então, eu não sei se acontece isso com você. Então, por exemplo, você acaba indo na biblioteca, aí você, sei lá, eu tinha aula de redação publicitária. Descia lá, deveria procurar os livros em redação publicitária. É claro que não, né? Você vai estudar tudo que o professor não te passa. Você vai ver lá, você passa, caramba, tem isso aqui, tem esse sujeito, tem esse sujeito. E eu, quando eu me dei conta, assim, não é história, gente. Sabe, fica parecendo que você está sendo... se vangloriando de alguma coisa, sabe? Mas quando eu me dei conta, tipo, num espaço assim de pouco tempo, só indo para a faculdade, eu alugava os livros, aí vinha, porque era um trajeto longo de Jaú a Araraquara, deve dar mais de 100 quilômetros. É mesmo? Sim. E então eu, né, no caminho para ir, eu ia lendo, para voltar, eu voltava lendo. E eu devo ter lido nisso aí, nessa brincadeira, uns 30 livros, assim, ó, uma vez, assim, ó, um atrás do outro. Chegava, devolvia, o pessoal até me conhecia lá da biblioteca. Chegava que eu demorava, às vezes tomava multa, né? E aí o pessoal deixava por isso mesmo. E aí eu percebi, entendeu? Eu falei, caramba, eu já li tanto livro, e tudo do quê? De literatura. Entendeu? E aí eu percebi, eu falei, caramba, eu tô fazendo publicidade, mas eu tô comendo aqui, eu só leio literatura. Eu acho que é disso que eu gosto, né? Sim. Você não ia ler tanto em um espaço curto se não gostasse daquilo, entendeu? E aí eu fui lá, tranquei, falei pro meu pai ficou decepcionado, lógico. Sempre E tal, não sei o que, você vai ser professor mesmo, né? Não sei o quê, né? Não, muito bem, a gente tem... Porque na minha família tem professoras, né? Tem 2 irmãs do meu pai que são professoras. E aí foi isso, aí uma coisa foi levando a outra, naturalmente, assim, né? O start foi esse, entendeu? Já tá dentro de uma universidade, você vê, fazendo outro curso e descobrir que de repente o seu... Mas aí você conseguiu migrar do curso para Não. você fazer outro vestibular? Saiu direto à faculdade. Não, eu saí porque era Araraquara também, era muito longe e eu também já não estava gostando dessa dinâmica, entendeu? E meu pai também não estava gostando, porque tem algumas histórias engraçadas. Tem umas histórias engraçadas, porque assim, eu morava em Bariri e tinha que ir até Jaú para pegar essa van que levava até Araraquara. De Bariri a Jaú são 30 quilômetros, de Jaú a Araraquara são mais de 100. Então, tipo, meu pai, eu já tinha 19, 20 anos, mas meu pai, ele não queria deixar, ele tinha carro, meu pai não queria deixar eu dirigir de Bariri até Araraquara, de Araraquara para Jaú. Ele não queria, apesar de eu já ter carta e tudo, não, você não vai, estrada, é perigoso. Aqui a maior faixa, a faixa inteira da pista que vai de Jaú para Araraquara não é pista dupla e tem muito caminhão de cana aqui, não. Eu vou te levar, você vai de van e eu vou te buscar. E Ju, assim, não era raro meu pai esquecer de me buscar. Que legal. Entendeu? Ele não deixava você voltar sozinho, mas não te buscava também. E nessa época, veja, hoje em dia a gente tem celular, né?
simples, você manda uma mensagem, mas naquela época não tinha. Então eu ficava ali no trevo, às vezes cai a madrugada, né? Todo lugar é assim, vem um frio do caramba e você não foi preparado, eu ficava lá sem luz, passando um frio, praguejando contra o meu pai, xingando ele de tudo quanto é nome, filho da mãe. Teve um dia que ele chegou, já era 1h, ele chegou me abraçando, me perdoa, meu filho. E você saía que hora? Essa hora que Ah, não, saía da faculdade 10h30, chegava no trevo 11h40, meia-noite. Aí ele te deixava 2 horinhas ali de sono. Só pra curtir Entendeu? um pouquinho. Então eu falei, não quero mais fazer lá não, você me esquece toda hora. É puxado. Muito bom. Show. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Klaus. Depois de formado, né? Você veio para Guarulhos por quê? Então, eu conheci minha esposa na Unesp, né? Ela fazia fisioterapia. E aí ela que é de Guarulhos. Você veio atrás. Entendi. Eu sou um pastel. E aí acabou que, né? Na verdade foi assim. Eu tava fazendo filosofia, né? E já tinha prestado o concurso do Estado para português, inglês, enfim. E aí sabe como é que é o concurso, né? Você presta, às vezes demora 1, 2 anos, 3 anos para eles te chamarem. Foi justamente isso que aconteceu. Depois de 3 anos eles me convocaram, 2 anos e meio. E aí eu me lembro de ter vindo para São Paulo, porque a atribuição era em São Paulo. E é lá que fica todas as cidades do interior, as escolas que precisam. E aí não tinha escola para eu ser efetivado em Marília, que é onde eu estava morando. Não tinha em Jaú, que era a cidade dos meus pais. Não tinha cidades vizinhas, que nem Bariri ou Assis, né? Bariri mais próximo de Jaú e Assis mais próximo de Bariri. Não tinha. E eu lembro que eu estava falando com meu pai pelo telefone. Eu falei, pai, não tem cidade por aqui perto. Aí falando, essa. Não. Aí eu falei, Hortolândia. Pega essa. Hortolândia. Eu falei, nossa, Hortolândia. De novo vou para um lugar que eu não conheço ninguém. Difícil. Pô, não quero, tal, não sei o que, né? Aí peguei e liguei pra quem? Pra Thalita, pra falar com meu sogro, né? Pra perguntar que cidade que era. Porque esse concurso ele foi regionalizado. Era Grande São Paulo e interior. Então, por mais que a minha nota, por exemplo, fosse maior do que muitos de São Paulo, eu não poderia. Entendeu? Era outra atribuição, não poderia ser efetivado. E aí eu comecei a cogitar outras cidades. Aí eu fui falando, Atibaia. Atibaia está só 60 km daqui, pode pegar que está perto, pelo menos. Né? Tá. Aí eu falei, beleza, Atibaia. Fui efetivado em Atibaia. Então primeiro eu saí de Marília, fui até Atibaia, mais uma vez, né? Uma cidade que eu, tenho péssimas memórias. Mas enfim, porque, né? E aí, fim de semana, sim, fim de semana não, ou a Thalita vinha me ver, né, onde eu morava, ou eu vinha pra cá, né? Aí eu já estava aqui em Guarulhos. Já morava aqui, ela é daqui, né? Aí eu pedi transferência, porque tem um estágio probatório, né, que você tem que cumprir. E aí eu cumpri o estágio probatório lá e pedi transferência para Guarulhos. Aí eu vim para Guarulhos, eu me efetivei em 2012, 12, 13, 14, aí no final de 2014 eu vim para Guarulhos. Aí dei aula 1 ano em escola pública aqui ainda, sem me interessar, porque quando você se forma e começa a trabalhar no interior o custo de vida é muito menor, né? Então para mim estava ótimo só trabalhar na escola pública, estava muito bom, as expectativas minhas eram era aquele universo que eu conhecia, né? Aí vim pra cá. Nossa, e aí vem pra cá, Jaú, por exemplo, tem 4 escolas particulares só, Bariri tem 2. Então, tipo, é aquela coisa, o professor que está numa escola dessa vai se aposentar lá, às vezes se aposenta e fica por lá, e eles não vão contratar gente nova, né? Então, e aí eu vim aqui para Guarulhos e falei, caramba, quanta escola, né, tem aqui, meu Deus. E a princípio você vê como eu sou, assim, capial, né, matuto no começo, né? Eu falei, vou deixar uns currículos aqui, né? Aí deixei em 5 colégios, assim, 1 semana, 2 semanas depois me ligam, não sei o que, vem aqui fazer uma entrevista, Aí começa a trabalhar em um colégio particular, aí você nem mandava currículo, vem outro colégio te chama, que eu nem sei como, e aí... Como é que a gente... Não sei também. Eu não lembro. O seu currículo... Como é que você soube do Canadá? Você me chamou. Encheu de spam a caixa do Klaus. Eu não sei, então, eu imaginava que alguém... Algum amigo em comum. Que alguém me indicou pra você, não sei. Provavelmente.
Porque, veja, e o Canadá é um colégio nossa, que é perto de casa, mas eu não conhecia, porque eu sou o tipo de sujeito que eu só decoro os lugares para onde eu vou. Eu só faço aquele mesmo trajeto. Isso, entendeu? Então eu não conhecia esses lados, né? E tudo. Não sabia que aqui para baixo tinha um colégio. Aqui para baixo, que aqui nessa região aqui, né, tinha um colégio. Né? Não é que é escondido, gente, tá? Atrás da principal avenida da cidade. Tem Emílio Ribas. Está atrás, né? Então, esse é o problema. Está atrás. E aí, senão, tava na minha alça, né, de mira, com certeza. Mas, mas foi isso, assim, foi acontecendo. A partir do momento que eu me instalei aqui em Guarulhos, né, que eu fiquei 2 anos em Atibaia, só trabalhando nesse colégio público, enfim. E aí, depois eu vim pra cá e as coisas foram acontecendo. E graças a Deus aí, deu tudo certo. Conheço você, conheço o Miguel. Coisa boa. Muito bom, muito bom. Klaus, deixa eu te fazer um comentário, né? Quando você veio para dar as aulas, a gente imaginou você com redação, né? Ah, sim. Você lembra disso? E aí a gente tinha Thalita e tudo e acabou não acontecendo para redação. Aham. E aí você entrou para literatura, né? Português português e tudo. Português, era a Conceição. Isso. E aí a Conceição pegou e se aposentou. Aham. Aí eu falei, não, agora o Klaus deu uma esticada aí. Ah. E aí eu imaginei que você fosse trabalhar bastante com a parte de escrita das crianças e tudo. Você faz isso com as aulas? Você faz eles escreverem ou não? Você faz a leitura, debate mais os livros? Como é que é a prática da sua aula com eles? Depende, são 2 frentes, né? De língua portuguesa e de literatura. Cada uma tem as suas peculiaridades. E a gente tem também redação, né? Eu costumo dizer que essa parte de escrita e a parte de redação... É até boa essa pergunta porque tem existe esse estereótipo de que quem ensina a escrever são só os profissionais da área de linguagens, vírgula, da área de língua portuguesa, especificamente. E não, né? Eu acho que é toda uma cultura, inclusive começa em casa isso, sabe? Inclusive começa em casa. Se você mora numa casa que não tem um livro por perto, sabe? Que não tem uma oportunidade de você ter um momento de leitura, de você sentir tédio, às vezes. Eu falo isso muito, né? Que é importante a gente ficar com tédio. A gente não tem nada para fazer. Porque aí, muitas vezes, vai ser despertada a sua criatividade. E, de repente, essa criatividade pode ser na escrita, pode ser no desenho, pode ser na matemática, pode ser em qualquer área. Então, essa questão de desenvolver essa habilidade escritora, eu acho que faz parte de toda a cultura do colégio, de todos os profissionais, mesmo os de exatas. Porque exatas, por exemplo, trabalha com raciocínio lógico. E muitas vezes eu vejo que a escrita ela é travada antes de ser iniciada. Que o aluno ele senta, por exemplo, prova de redação, ou de literatura, ou de geografia. O problema dele é escrever o primeiro período. Não sai da cabeça, fica ali. E aí você está aplicando prova, você está vendo, passou 30 minutos, você passa e fala, por que você não respondeu isso aqui? Você não, é que você falou ali, então. Entende? Não vai. Então é uma cultura, né, que a gente desenvolve, entende? Eu acho que aqui esse colégio entende muito isso, assim, sabe? Tentamos. Não, entende mesmo. A experiência que eu tenho em outros colégios, geralmente ela às vezes, ele parte desse princípio de que a gente tem que simplesmente entregar fórmulas. Você entrega uma fórmula, cursinho, muitas vezes faz isso, né? Pega para o aluno e fala, esse parágrafo aqui eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos de coesão, tá? Nesse parágrafo aqui eu quero 1 no início do parágrafo, mais 3, isso aqui, tá aqui a fórmula. Entendeu? E a gente esquece, né? Que escrever é uma habilidade. Eu gosto de falar isso, geralmente, né? Políticos, secretários de educação, de cultura, dos estados, dos municípios, da federação, né? Muitas vezes não são da área de educação e acham que pode opinar, porque na educação é assim, né? Qualquer um pode meter o B dele, entendeu? Qualquer um. Todo mundo é entendedor, né? Todo mundo é entendedor, entendeu? Você dá aula, nossa, que legal, tal, não sei o quê. Entendeu? Como se fosse alguma coisa fácil, como se a didática não fosse importante, não fosse uma matéria importante, como se a licenciatura não fosse uma coisa essencial para o nosso dia a dia. Entende? Então a gente está vendo. Tem colégios aí, eu não quero citar nem nada, né? Mas que se rendem a essa mercantilização, digamos assim, né? Da educação. E aí você vê essa escrita cada vez mais engessada e tudo mais.
não é? Quer dizer, o aluno muitas vezes vê que não é uma habilidade escrever, não é uma habilidade. O que é? Habilidade é uma coisa que você adquire, pô. Sim, vai aprimorando. E vai aprimorando. Você aprende a andar de bicicleta, não tem acreditado? Você não deixa de aprender a andar de bicicleta e tudo mais. Por quê? Porque você adquiriu aquela habilidade em um determinado momento da sua vida, desenvolveu aquilo, passou por obstáculos, tentou se equilibrar, caiu algumas vezes, se levantou. É a mesma coisa. Não adianta a gente ficar querendo pular etapa. Entendeu? Vem um diretor de escola e fala, eu quero que você dê aula de redação e me entregue aqui uma média de 800. Eu, meu filho, obrigado, tchau. Você não entendeu nada. Não é assim que funciona. Processo. Entendeu? É isso. Né? Então, por exemplo, dá para articular todas essas questões, articular, né? Juntar tudo isso com todos os professores, professor de filosofia, sociologia, de matemática. Atualidades. Entendeu? Então, isso que eu ia falar, que é importante esse negócio que você falou, que até na matemática, né? Por exemplo, na FUVEST, eles pedem para escrever, né? O seu raciocínio e tal. Tanto é que na faculdade agora, eu provo, assim, eu tenho que escrever o meu raciocínio, falar o que eu tô fazendo e, tipo, eu tenho que saber o que tem na minha mente, organizar e passar pro papel. E não é uma coisa fácil, assim. Então, tipo, essa parte de redação também ajuda bastante, né? Engloba tudo. Eu vou fazer uma descrição, posso? Pode. Ju, quando você tirou na redação do Enem? No ano que eu passei foi 920. Pouquinho, né? Pouquinho, é delícia. E você, João, conta pra gente. Ó, eu tirei 920 também, só que eu fui de treineiro nessa daí. Eu saí achando que ia tirar 500, assim, saí, nossa, foi naquela lá sobre fake news, eu acho, assim, que tipo, eu não tava preparado, mas eu tinha argumentação pra colocar, assim, tipo, eu não tava esperando esse tema, mas já tinha ideias, né, na mente. E do ano que eu passei, no meu terceiro, foi 880. Tá ótimo, tá muito bom. Você tá vendo? É trabalho seu, trabalho da Conceição, maravilhosa. Sim. Né? Trabalho do Fábio, da Thalita. Né? Eu lembro que quando eu fui prestar pro meu Enem que eu passei, foi de saúde mental. E eu lembro que, tipo, literalmente uma semana antes de a gente fazer a prova do Enem, a Thalita passou uma redação sobre saúde mental. E a gente sempre fazia isso, né? Debatia e tal. E aí foi lá e foi esse tema e a gente fez, assim, foi muito legal. Tava bem fresco, assim, né? É bem legal. E essa prática acontece na aula de uma maneira... Você empurra, tem que fazer? Como é que acontece? Você faz eles naturalmente fazer esse exercício? Tem que fazer uma redação muito grande desde o começo? Como é que é? Então, assim, pode dizer, aqui eu não leciono redação especificamente, sim. Trabalho com português e literatura, né? Então, geralmente, por exemplo, eu acho que tem tudo a ver. Eu ainda gosto, sou desses professores tradicionais que gosto de trabalhar com o seminário. Por exemplo, acho o seminário uma coisa muito legal de ser feita, entende? Porque o aluno ele tem protagonista na história. Né? Coloca o aluno como protagonista, tem aquele lance de aula invertida, que, enfim, muitas vezes a gente gosta de usar esse termo, seminário. Sim. Né? Mas o que mudando acontece? O nome para a mesma coisa, né? Sim. E veja, o que acontece? É uma elaboração textual que o aluno faz mentalmente para apresentar um seminário. Porque ele não vai falar, se expressar no seminário da mesma maneira que ele, sei lá, conversaria com um amigo no intervalo e tudo mais. Ele tem então, que entender o ponto de vista dele, né? Isso. Então, veja, ele tem que selecionar, né, o vocabulário, tem que adequar de acordo com o gênero que ele está utilizando, no caso aí palestra, discurso, né, alguma coisa do tipo. E aí ele vai perceber, né, como, por exemplo, elementos coesivos ajudam, entende, a se expressar melhor. Porque eu vejo, é uma coisa engraçada isso, né? Talvez vocês devem ter passado por isso. Às vezes o aluno acha um elemento coesivo bonito. Entendeu? Tipo, outrocínio. Nossa. Sabe? 2 S lá, tudo Ninguém junto. sabe o que significa. Aí eu li assim, eu falo assim, meu filho, você viu como você utilizou isso aqui? Né? Ah, tá, não sei o que. Então, dá uma gugada aí pra mim, vê o que significa. Entendeu? Sabe, já vi... Entretanto, sendo utilizado como uma conclusiva, assim, sabe, um tipo de... E acontece bastante, entendeu? Justamente por quê? Porque você valoriza mais a casca e não o conteúdo. Então, na medida em que você vai furando essas bolhas, mostrando para o aluno, não é a redação dissertativa argumentativa, já que essa é a sua pergunta, né? Não é só você escrever, fazer uma prova. É você saber que aquilo é a própria vida, entende? A linguagem é a nossa vida. Imagina, se você não se comunica... Acabou, né? entende? Você não...
isso é para todas as situações, né, da nossa vida, entende? Então a comunicação ela é essencial, é o que nos torna humanos, por exemplo. É responsável muitas vezes pelos nossos melhores acertos e pelos nossos piores erros. Então, na medida em que você sabe que isso tem uma importância grande, sabe que você, por exemplo, para que eu vou aprender a escrever carta? Na era da internet, né? Na era do WhatsApp. Para que eu vou escrever isso aí? Para que eu vou aprender? Cara, é um gênero textual. Muitas vezes, se você, ao invés de mandar um parabéns, emoji no WhatsApp, escrever uma carta para a pessoa, entendeu? Ela vai receber isso. Peso muito maior. Entendeu? Isso é um negócio que a Unicamp tem, né? Que é legal, Tem. porque eles não têm só aquele padrão de Enem, assim, sempre é um tipo de texto diferente, né? Eu já trabalhei uma vez, eu fiz a tal da Convest lá, que era para ser corretor de provas da Unicamp, e é interessante mesmo, assim, eles trabalham bem com gênero textual, preparam um professor para pensar não só sobre as correções, né? O que a gente busca e o que a gente não busca encontrar num texto, mas pensar por que a gente está cobrando esse texto, por que a gente está cobrando esse gênero. Sim. Eles cobraram esse último vestibular, foi textão de influencer, por exemplo. Sério? Percebe? Então, uma coisa que está super em voga, tal, né? Que está aí pululando, entende? Então, veja que interessante, num vestibular como esse, você tem que utilizar a letra em caps lock, né? Letra em caixa alta. Pra frente que você tá gritando. Você aceita se você utilizar a abreviação, por exemplo, né? Palavras abreviadas. Você pode utilizar uma reticência, você pode utilizar um monte de paráfrase. Não é a mesma coisa de uma... Redação. de uma perspectiva mais engessada, entende? Sim. Excelente. Aí eu vi que você trouxe todos esses livros, É. né? Aí eu acho injusto eu perguntar qual é o livro que você mais gostou na sua história, assim. Não, É muito injusto, muito injusto. Qual foi o filme que você mais gostou na sua vida? E filme? Adoro, um atrás do outro, assim. Mas você consegue eleger um? Cara, eu vi de novo esses dias o Poderoso Chefão. Mas aí Cara, não tem como você não ver aquele filme e não ficar admirado, sabe? Sim. Pela prática do filme, a câmera, sabe? O roteiro, a atuação dos atores. O Marlon Brando ali, extraordinário. A diferença de idade do Marlon Brando pro Al Pacino era de 16 anos, cara. E ele era muito mais velho, a postura corporal dele é incrível. Então, é injusto a gente falar qual filme você vai... Fui ver Top Gun agora. Não vi esse. Eu fiquei babando ali, falei, nossa, senti como se eu estivesse de novo lá vendo o primeiro Top Gun, sabe? Sim. Então é um filme bem construído, né? Eu gosto. E a literatura é a mesma coisa, né? Ela te coloca em lugares, né, em sensações que permitem isso, né? De você rememorar as coisas. Por isso que eu acho que é injusto falar qual o livro, mas faz aí um top 5 aí. Não, então, como a gente está aqui à beira das férias, né? Então, eu gosto, a Ju é prova disso, mesmo em língua portuguesa, quando eu comecei a dar aula para vocês, de língua portuguesa só, né? E aí, para não ficar só naquela coisa conteudista, de livro didático, eu sempre seleciono alguns livros paradidáticos que não fazem parte do compêndio do vestibular e tudo mais, né? Por quê? Porque tem um texto muito bonito, que se chama Direito à Literatura, do Antônio Cândido, que é talvez o grande crítico literário, um grande intelectual aqui, não só do Brasil, do mundo. E ele fala uma coisa interessante, né? Que a literatura ela não deve ser encarada simplesmente como digamos assim, um lazer, sabe? Como uma coisa que você faz num tempo vago para ocupar o ócio. Não, a literatura ela deve ser encarada como um direito inalienável. Né? Assim como o direito à saúde, à educação, à segurança e tudo mais, então a literatura ela deve participar disso. Porque sem a literatura, e veja, a literatura para ele não é só livro, literatura é sonhar, é fabular, é imaginar. Entende? É você voltar pro filme lá do Top Gun e você imaginar, putz, como é que seria a minha vida se eu fosse um piloto, sabe? É você de repente no ônibus a caminhar para a faculdade, você sonhando, sei lá, com alguma coisa, entendeu? Puxa, como é que seria isso e aquilo? Parece ser uma coisa tão básica, né? Mas tem muita gente que não tem esse direito, entende? Se quer de fabular, de cogitar outras existências, outras possibilidades, né? De sonhar, enfim, entende? E nesse sentido, portanto, a literatura é importante porque ela
ela tem um caráter humanizador, ela nos humaniza. Entende? Então, na medida que você vê uma sociedade cada vez mais sem empatia pelos outros, né? Com uma ânsia de julgar, de cancelar, e sem empatia, né? Mais fria e tudo mais, opa, quer dizer, tá faltando um pouco de arte na vida dessas pessoas. A arte é essencial. Então, por isso que eu gosto, às vezes, de trazer, por exemplo, quadrinhos, como se fosse uma introdução, como se eu tentasse fazer com que os alunos se interessassem por leitura. Sim. Então, por exemplo, eu gosto de citar aqui o Maus. O Maus não é um livro que você lê em um dia. É um quadrinho, mas você não lê em um dia. Não. Entendeu? Você tem aqui 200, quase 300 páginas. Mas muito densa, né? Tem desenho? Tem, mas tem muito texto também. E é um texto extremamente bem escrito. Eu lembro que você ficou mais de um mês quando eu falava de ser tipo lia, explicava o contexto, e daí você passava para a matéria, e era bem legal. Esse retalhos, né? Esse Retalhos é do Craig Thompson, né? E veja, esse aqui, por exemplo, ganhou até o prêmio Pulitzer, né? Que é um prêmio de muito prestígio no Reino Unido, como se fosse o nosso Jabuti aqui, o prêmio Jabuti. Ele ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo na época. Eles tiveram que abrir uma exceção, portanto, para premiar uma HQ, hoje a gente chama de graphic novel, não é um quadrinho qualquer. Por que é graphic novel? Novela, né? Ou seja, um texto com pretensões literárias, mais ilustrada, gráfica, né? E aí o aluno vê que, consegui ler um livro aqui dessa grossura, de 200 páginas, por que eu não posso ler agora, sei lá, né, 9 Noites do Bernardo Carvalho, por que eu não posso ler um Graciliano Ramos, um Machado de Assis, entende? Então, é como se eu tentasse despertar essa fagulha, entende? Despertar alguma curiosidade, despertar algum tipo de prazer, de paixão pela leitura, pela literatura. Então, acho que o quadrinho, muitas vezes, ele é esquecido, né? Eu acho uma coisa inacreditável, porque já faz bastante tempo que deixou de ser uma coisa de criança, de adolescente e tudo mais. Então, esse é o que eu recomendo muito, né? Tem um impacto, e a resposta que eu tenho aqui no ensino médio, tenho ex-alunos aqui, não me deixam mentir, a resposta que eu tenho é sempre muito boa, né? O João quase caiu ali, só de você falar ex-alunos aqui. Então, a resposta que eu tenho é sempre muito boa, tipo, você vê assim que os alunos gostam mesmo de ler, entendeu? Às vezes eu pego, por exemplo, sei lá, vou dar uma aula de Fulvestre, né, dos livros da Fulvestre, vou dar uma aula de Drummond, alguma poesia. Você está ali fazendo análise de, sei lá, né, Poema de Sete Faces, isso aqui, você está fazendo aquela análise, né, fazendo a comparação com os movimentos artísticos e tudo, e sempre tem algum que está pescando. Esse aqui, cara, até o aluno mais disperso, ele está assim, de olho arregalado, sabe? Você já chegou a falar do Retalhos? Não, então, Retalhos eu não trouxe, porque a gente tem a biblioteca aqui, não tem? Tem que ser falar assim. É do Craig Thompson. Não é só você ler o Retalhos. Os Retalhos eu adorei, mano. Eu gostei também. Eu ficava animando pra aula só pra ler o Retalhos, que eu quase ler. Que era muito da hora, tipo, as discussões que levantava na sala, tipo... Sim, principalmente isso. Entrava assim... ficava engajado, né, tipo, de debater, tá legal. O Retalho já é uma autobiografia. Isso aqui também, né? Praticamente um relato, né? Ele entrevistando o pai dele, né? O Art Spiegelman entrevistando o Vladek Spiegelman. E o Retalhos é um sujeito muito elogiado pela crítica, né? Em todos os aspectos. Esse cara, o Craig Thompson, o cara que fez Retalhos, ele faz um livro a cada 7, 8 anos. Ah, ele tem mais? Ele só lança petardo, sim. Ele tem mais. Mas nem todos são autobiográficos, né? Tipo, Não. Retalhos Retalhos é a autobiografia dele. O resto dele, do irmão dele, né? Sim. Lembra? Não, muito louco. E, enfim. Então, eu gosto de usar a graphic novel como porta de entrada para esse mundo maravilhoso aí, né? Um mundo maravilhoso que faz você descobrir você mesmo, tá? E, enfim, aí eu trouxe vários autores aqui. Não, vai apresentando aí pra gente. Vai apresentando, ó. Tem esse aqui, tem o Oscar, não tem? Então tem o Oscar do quadrinho que se chama Prêmio Will Eisner. Quem é o Will Eisner? É esse sujeito aqui, tá? Um grande também quadrinista norte-americano, não é? Que revolucionou a linguagem dos quadrinhos. Acho que vocês já viram, por exemplo, na Turma da Mônica, a última página que tem aquela sequência de 3 tiras, de 3 quadrinhos, sem nenhuma fala. Sim, só pra... Esse cara aqui é prodígio na arte de contar sem dizer nada, só com as imagens, né? Então aqui, por exemplo, você tem uma sequência sem nenhum balão, sem nenhuma fala, tá vendo? Ele é mestre nisso, nessa narrativa, tá vendo? São
várias sequências aqui. É um grande gênio, né? O Oscar do quadrinho leva o nome dele. Todo ano tem o prêmio Will Eisner. Então, tem um que em breve vai estar, acho que vai estar, como é que fala? Vocês falam? Hypado? Em alta. Que é o Sandman, do Neil Gaiman, né? É bem legal, nossa, esse aí é sensacional. Neil Gaiman é um escritor, um escritor de quadrinho, né? Britânico, ele que criou essa personagem, né? Isso aí é da Vertigo, né? Que é um estilo mais para quadrinho mais adulto. É, uma linha de heróis mais adulto. O Watchmen é da Vertigo? Ou não? Mostra ali pra câmera. Também. O Watchmen é da Vertigo. Isso. Dá pra Tem pegar umas aí, ilustrações bem legais aqui dentro, ó, quer ver? Vamos pegar uma ilustração mais, porque isso aqui é um trabalho artístico fantástico. Eu tento às vezes desenhar isso aqui, mas não consigo. Nossa, muito louco. Muito da hora. Bonito. E dá pra fazer, por exemplo, eu posso pegar Sandman, que trabalha com a ideia dos perpétuos, tal, e posso falar sobre alegoria, por exemplo, em literatura. O que é um personagem alegórico? Como é que se constrói, né, um personagem alegórico, entendeu? Que geralmente esse tipo de coisa fica muito ali no Gil Vicente, tá? Lá o Alto da Barca do Inferno. Então dá pra falar disso aqui também, entendeu? De personagens alegóricos, tudo. Esse cara, o Sandman, representa o sonho. Tem aquela É muito que louco, representa parece a que morte. eles não seguem tipo uma linha de quadradinho, né? De quadrinho. Não, então. É interessante, nem a narrativa é linear também. Sim. Nem a narrativa é linear, que inclusive é uma característica de literatura contemporânea, né? A falta de linearidade. E até algumas séries, né? Acho que a gente pode ver isso, né? Sim. Enfim, que é uma coisa bem Esse livro da modernidade. Esse caiu na FUVEST. Está na FUVEST. Tem as adaptações, por exemplo, né? Claro que não substitui o texto original, mas esse aqui é do grande clássico, talvez, né? O clássico dos clássicos da literatura brasileira, O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Essa é uma adaptação aí, né, de um desenhista muito legal, chama Rodrigo Rosa. Esse o já falou que adorava. É um livro pesado, é denso, né? É um grande, Bonito. é um projeto artístico bem legal, né? Bonito. E ele traz passagens... Acho que assim eu teria lido Então, assim dá mais... Então, ainda mais que Muito bom, gostei. Isso é legal, às vezes, se o aluno não tá tão afim de ler, né? Sim, Tipo, dá uma motivada. Não, e veja, e aqui ele mantém os textos originais do Guimarães Rosa. Claro que tem as adaptações e tudo mais para deixar a narrativa mais sintetizada, né? Porque, enfim... Outros tempos também. Claro, sim. Mas a história, o roteiro, o plot tá aí, pô. Legal. Ele vai seguir a história, não vai ser tipo 100%, mas é a história... Não, a história é 100%. Não, é a história que tá no livro. Por isso que a gente fala, adaptação. Sim, Ele sim. adaptou, ele Não é um texto modificou. flu que tá lá, mas é a mesma história. Entendi. Claro que não substitui, pelo amor de Deus, né? Vai ter professor de literatura aí querendo me escalpelar. Então, porque tem gente que tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, né, tenho muita dificuldade dessa parte de imaginar. Sim. Tipo, eu tô lendo e tal, às vezes eu não consigo imaginar o que tá acontecendo e me perco a vontade de ler, né? O que me salvou na literatura foi a Conceição, porque eu não gostava de ler os livros, mas ela quando escreve de um jeito que eu fui muito bem, assim, Sim. na área de literatura. Sim, então. O que mais você trouxe pra gente? Bom, saindo um pouco dos quadrinhos, falar, esse escritor é um brasileiro, né? Contemporâneo, literatura contemporânea, Daniel Galera. E eu trouxe ele por um motivo, às vezes, principalmente quando eu estou trabalhando, sei lá, com contos de autores consagrados da literatura, eu vejo que a molecada, eles têm um pouco de frustração quando o final da narrativa não entrega um evento, assim, sabe, que encerre. Eles não gostam muito fecha, dessa... né? O fecha. Eu não estou falando de romance aberto, como, por exemplo, Machado de Assis. Será que a Capitu traiu ou não traiu? Não é esse tipo de discussão, mas é você ter algum tipo de resolução. Né? E a literatura contemporânea, de uma maneira geral, esse aqui, por exemplo, ele deixa essa questão de... nem se importam, né, em resolver algum tipo de mistério, em explicar, em contextualizar o leitor, eles não estão nem aí para isso. E o Daniel Galera é um escritor contemporâneo que apesar de ter todas essas características, né, de literatura feita nos dias atuais, né, de ser moderna, atualizada e tudo, ele ainda tem esse compromisso, entende, de fechar. É bom. Entende? Então, esse livro é um livro tem uma história bem legal, né? Para quem gosta de suspense. Qual que é a sinopse, assim, básica? A sinopse desse livro seria o seguinte: é uma escritora brasileira
que ela quer escrever sobre alguma coisa na Argentina, né? Um personagem dela que ela está preparando para um dos seus próximos livros é argentino, alguma coisa assim. E ela se muda, portanto, para a Argentina, como se fosse um laboratório, entendeu? E aí lá ela acaba conhecendo outros escritores e tudo mais, né? Escritores em comum que gostam muito da obra dela, a primeira obra lançada, que é muito elogiada e tudo. E ela acaba se envolvendo com um deles, né? E aí aos poucos ela vai vendo que tem alguma coisa de estranha nesse grupo de escritores, né? É legal, cara. E aí chega um determinado momento, por exemplo, que a gente descobre que, na verdade, esse grupo de escritores, eles escrevem livros e tem uma... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Tem uma proposta de... Eita, uma proposta tanto quanto... Corta isso aí. Pô, tem uma proposta tanto quanto curiosa, que tudo que você escreve, você vai vivenciar. Entendeu? Então é como se eu escrevesse um roteiro, escrevesse um livro e a minha vida vai colocar esse roteiro em ação. Eu vou vivenciar as coisas, entendeu? Então cada um desses escritores é um personagem, entendeu? Você vai ser um personagem do meu livro, então, putz, eu vou ter que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Tem que fazer o quê? Matar? Entendeu? Porque esse personagem no seu livro mata alguém. Como é que vai conciliar esse tipo de coisa, entende? E aí chega um momento que você não sabe, né? Tem uma mistura interessante entre ficção e realidade. A gente está lendo ficção, mas enfim, dentro do livro ele discute isso. Sim. E resolve esse mistério, no fim, não fica uma coisa aberta, não fica aquela coisa, você termina de ler um livro, fica roendo unha, nossa, joga... esse livro aqui, 9 não, sim, ainda bem que ele é curtinho. Ainda bem, nossa, eu passei uma raiva com ele, você lê assim, tipo, é uma literatura que é fácil de entender, tipo, sim. Não tem palavreado difícil, é bem atual. Só que no final, tipo, não tem final, sabe? É uma coisa aberta e você fica, ué. Sim. É muito viajado. Eu gostei desse aqui. Parece bem interessante. Assim, durante a pandemia foi um verdadeiro inferno a gente passando. Teve um episódio aqui na escola que a gente estava com o Klaus dando aula na sala do terceiro, antiga. Certo. Tinha um tablado ali, sim. ficava meio apertado ali, né? E aí o Klaus, de repente, acho que foi dar um... já sei. Você já sabe, você Já estava tô comigo sabendo, já, né? você já estava na retaguarda já. Sim. E aí, de repente, a câmera faz assim, ó. Aí eu falei, o Klaus caiu, né? Aí eu fui olhar na câmera que gravava a sala. O Klaus derrubou a mesa saiu andando assim, ó. A câmera foi descendo assim, ó. Muito. Como? Como que conta, Klaus? Você estava empolgado e... Então, porque esse momento que estava híbrido, lembra? Então a gente dava aula para parte de uma turma e a outra ficava em casa. Então o professor tinha que ficar, não podia levantar e tudo, né? E às vezes eu me empolgo mesmo. Eu fico, não sei o que, gente. E tal, vocês perceberam essa conexão, isso e aquilo, e aí, sei lá, devo ter pisado. Deu um choque na mesa, sei lá. Acho que eu enrosquei o pé num fio, e aí tirei bruscamente, e aí caiu tudo, caiu literalmente tudo, assim. E tem esse A tablado. câmera foi levantando assim. Alguém falou mal de Clube da Luta, que você tanto gosta, né? Aí você ficou irritado e virou nisso. Pode ser, falar mal desse filme aí é problema. Enfim, mas o EAD, por exemplo, eu acho que é legal a gente falar sobre. Porque no fim das contas, né, é isso, né? O EAD ele colocou em prática muito porque o que sobra no fim das contas, né, gente? Quando a gente vai para um ambiente desse, entende? Né? O que vira a nossa interação? O que vira a educação? Aí é que surgem os valores da escola, aí que você percebe que existe, né, realmente algum tipo de ideia quando o Rangel monta o time dele. Sabe? Aí que a gente vê, por exemplo, que a nossa relação com vocês ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Galera, eu vou falar para vocês, às vezes os alunos reclamam, vocês não sabem que paura. Chega um momento que dá angústia mesmo, você abrir a câmera e você vê todo mundo fechado. Assim, ó. É desesperador. Saca? Vai chegando uma hora que você vai ficando meio... tipo, você fica, é uma situação estranha. E tanto é uma coisa que eu comento até hoje com os alunos, né? A gente chegou e vários colégios fizeram isso, né, na época. Vamos gravar as aulas e disponibilizar, né? O Estado fez muito isso, né? Vamos gravar e disponibilizar. E por algum motivo, os alunos não assistem a aula gravada. O ao vivo era essencial. Sim. Por algum motivo. E às vezes o gravado, você vai lá, edita, você prepara, você não está ali para ponderar. Um acabamento melhor, mas não tem
brilho, né? Acho que é isso. É a humanização, Em né? casa, é muito O mais negócio. fácil você procrastinar em casa com cola gravada do que com ao vivo. Sim, também tem essa, né? A questão da procrastinação. Nossa, mas eu era mestre nisso, né? Tava difícil. Horrível. tem aquela. Você fazia, eu também faço isso, todo mundo. A procrastinação produtiva, já fez isso aí? Como que é isso? Ao invés de você, por exemplo, no meu caso, né? No caso de vocês, tem que fazer um trabalho. No meu caso, sei lá, tenho que corrigir uma prova, entendeu? Procrastinação produtiva. Não, então deixa eu lavar os banheiros aqui. Tal, deixa eu passar o pano na casa. Aí você vê, passou 2 horas. Você fala, caramba, meu. E agora, né? E agora? Você fica fugindo da obrigação, Mas eu acho que o EAD, ele confirmou muita coisa, assim, do nosso ambiente, do nosso convívio. Não só de professor com aluno, professor com professor, de professor com coordenador. Eu sou muito grato ao Rangel, assim, não estou falando por não é puxar saco. Ué, quem foi? Ué, teve uma turma que praticamente viu minha filha nascer, mas um pouquinho a Thalita paria, assim, ó. Nossa. Sabe? Gente, porque ela ficou grávida, né, durante a pandemia. Ela aparece, aí ela fala, Eu falo, Klaus, vamos agora. Aí eu falo, você tem certeza? Por quê? Porque ela já tinha... Ela foi parto normal as duas. Isso, foi alarmes falsos. Você fica horas e horas nesse alarme falso. Aí o Rangel até falou, será que hoje, Klaus? Eu falei, eu espero que sim. Aí quando ela falou isso, né? Parece que eu tava ofendendo quando eu perguntei, você tem certeza? Não. Ela, sim, agora! Tchau, galera! Fechei a câmera, era 7 horas da manhã, era a primeira aula. 10h30 o Rangel tá compartilhando a foto do meu bebê na Deixa o turma. Klaus, que hoje é o dia, né? E aí mandou a foto pra mim e coloquei pras crianças. Bem legal. Foi sensacional. Tá vendo? Então eu me senti... E aí o dia seguinte, a semana seguinte, tudo... Hoje eu... Veja, como é que é fazer? Como é que esse cara vai dar aula na casa dele com 2 bebês? Era o período que a gente estava mais confinado mesmo, Sim, não era? sim. Ela nasceu em junho de 2020. A pandemia começou em março. Era naquele período que não tinha conversa, né? Eu te conheci muito bem. Porque eu lembro que no começo a gente ficava falando, não, vai ser só uma semana, depois a gente volta. Mano, passou um mês, não, Cláudio, mês que vem e tal. Meu, quando esse negócio virou 6 meses, eu ligava pro Anjo e falava, Anjo, eu não aguento mais, cara. Foi no meu terceiro. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Eu tava lá com a Conceição, ajudando ela a dar aula online. Pode crer. Passei o ano inteiro, chegava lá às Assim. 7 da manhã. Foi a minha contratação virtual do João. É. João, me ajuda, João. Não, mas era muito legal ver a Conceição aprendendo a dar aula online. Porque pra ela, pra mim era um negócio muito tranquilo. Clicou ali. Agora pra ela era um mundo, assim. E ela era uma pessoa que esse negócio que o Klaus falou, ela ficava muito incomodada com a galera não participando das aulas. Sim. Às vezes, ela falou, não, gente, abre a câmera, a pessoa não abrindo, sabe? Dava uma raiva assim, aí às vezes abria um ou outro, aí ela fica mais à vontade, né? Sim. Porque é muito diferente você dar aula numa sala que tem resposta, ver a resposta do aluno, né? Sim. E dar aula pela internet com a galera trancada, assim, sem falar É nada. muito esquisito. Não, teve de tudo, gente. Eu lembro de uma vez que o Klaus dando aula, a cachorra dele fez cocô. Nossa. Isso aí eu fiquei sabendo, né? Você tem esse vídeo, Rangel? Cara, eu devo ter em algum Alguém lugar, deve ter. meu. Eu falei, o que ele tá fazendo? Ele, gente, eu não tô aguentando. Aí ele começou, vai vomitar. Aí, sai lá. Foi um caos, cara. Gente, então, por quê? O que acontece, né? Nesse período, Você a imagina minha na cachorra... casa, a mesa do jantar ali, tinha uns 12, 13 computadores, assim, Isso, vamos desesperados. Nossa. vocês todos viram isso? Sim. Cascaram o bico ali. Meu, o que vai fazer? Gente, então, essa cachorra, ela era assim, né? Ela não ficava com a Thalita e com as crianças, ela ficava arranhando a porta. Então eu me fechava no escritório para dar aula. Sim. Então ela ficava lá arranhando, eu falei, eu tenho que abrir para deixar ela aqui, ela fica quieta, porque ela só fica do meu lado, né? E aí, e a Thalita e as crianças já tinham saído de casa, você começa a dar aula cedo e vai, né? E eu tô lá dando aula, falei, sabe, subiu aquele aroma fétido, bicho. Mas não é ela teve diarreia. Nossa. Ela teve diarreia, não era aquele cocô firme, formoso, tá ligado? Não, bicho. Teve uma diarreia, tanto é que você assim,
falei, nossa, gente, não dá, peraí. Segura o negócio. Ainda peguei a câmera, olha, eu falo pros meus alunos, você teve aula comigo, cara, no EAD, você pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Porque eu percebi isso, eu falei, mano, se eu dou as 2 primeiras aulas, eu tenho que chegar chegando. Então o que eu começava a fazer? Eu avisava, quem tiver com ouvido, com fone de ouvido na orelha, tire. Sim. Aí eu pegava, colocava lá, compartilhava, né? Colocava no último volume, colocava um Rage Against the Machine, um AC/DC. Falava, agora eu cheguei, vai começar a aula aí. Então eu falei, mano, se você chegar... Galera, vamos falar sobre barroco. Tipo, caramba, olha lá. Tá vendo, né? Você tá vendo. Tá tudo bem aí, Pedrinho? MC cabeça. Aí quando eu saí, cara, abri a porta, ela foi saindo assim, nossa, um monte de focos assim, sabe? Nossa, aí o Pagani mandou mensagem, falou assim, vai tomar uma água, Cláudio. Que eu tava com o olho todo lacrimejando. Nossa, assim, foi forte o negócio. Foi, cara. Foi forte, mano. Eu fiquei lacrimejando assim, o Klaus vai tomar uma, beleza. E aí nessa hora o aluno aparece, né? Só no chat. Aí o Rangel apareceu. Pagani. Eu acho que o Rangel, sacana, deve ter ligado pra todo mundo. Galera, entra aqui nessa sala, vem ver o que tá acontecendo. Entra aqui agora, vê esse doido. Acho que o Klaus vai vomitar. Eu faria isso no lugar dele também, faria até pior. Foi ótimo, foi ótimo. E aí, você mostrava os seus quadros, você falou, né? Você falou que tem essa parte com a arte, né? Que você lê muito e tal. Você também tem o Instagram de arte pra pendurar, não é? Eu criei lá uma época só pra... É da hora esses quadros, pô. Colocava... Não são quadros, quem pinta mesmo é a Esther. A Esther pinta. Eu via ele mostrando pras crianças lá os sim. desenhos dele. Mas eu não sabia que ele tinha um Instagram Tem, disso. pô. Tá meio parado, mas tem que voltar aí. Passa pra gente, vai estar aí pra vocês Tem que pegarem o voltar Instagram do Klaus. A arte pra pendurar. Eu, inclusive, já presenteei alguns ex-alunos aqui. Eu dei um... O Murilo, né? No Murilo eu fiz um legal, cara. Eu fiz um Destino do Sandman. Sim. E pro Luca, nosso querido ex-aluno aqui, o Luca, eu dei um Batman, assim, estilizado com um punhal. Eu fiz um curso de história em quadrinhos. Quadro, quem pinta mesmo é Eu quero um Esther. The Voice pra mim, que eu tô falando. Se fizer um pra mim, aí eu tô feliz. Já tem encomenda já. É meio escatológico isso aí, mas tudo bem. Não, The Voice é muito bom. The Voice é bom demais. Enfim, Teve aquela situação que você gravou sua nenê, não foi? Teve não sei quantos mil views, não foi? Sim, foi. Aquele... Não, ele começou a ganhar dinheiro já. Começou a fazer isso no Instagram, né? Tava ganhando grana já. Eu peguei uma hype lá de um efeito, né? Do unicórnio lá. E a Esther mais essa peca demais, ela adora essas coisas, adora bagunça, a Estherzinha. E enfim. Mas eu fiz... E além da literatura e dos quadros, você também teve a banda, né? Sim, tive banda por muito tempo. Dos 18 até os 26 eu praticamente só fiz isso, quase. Você tinha a partir dos Poetas Pobres, né? Foi depois, foi a minha última banda, foi o Partido dos Poetas Pobres. A primeira eu tinha 14 anos. Você sempre foi batera? Não. A primeira eu tinha 14 anos e uma molecada era mais velha assim do que eu. E sei lá, eu cantava na banda, era vocalista. Horrível, né? E enfim, e o baterista tinha uma batera maneira, cara. Eles ensaiavam em casa, na minha casa, na casa do meu pai, né? Tinha uma batera, uma Mapex, maneiríssima. Mas ele ia embora e levava as baquetas, né? E aí eu descia, pegava a colher de pau da minha mãe e subia e ficava tocando lá. E fui aprendendo sozinho. Então meu pai tinha montado um quartinho assim, sabe? Ficava a bateria, tinha aqueles CD player. Sim. Então às vezes eu colocava, colocava uma música, eu tocava e ia tocar. E aí esse cara saiu da banda, né? E eu fiquei triste porque não ia ter mais bateria em casa. Aí eu comecei a falar com os caras, então, eu vou tocar bateria, eu não quero mais ser vocal, não canto nada, né? Os caras, não, Klaus, mas você nem tem bateria. Aí eu fiquei enchendo o saco do meu pai, né? Falei, então, pai, pra continuar com banda, você tem que comprar uma bateria pra mim, né? Tudo. Aí ele comprou, né? Comprou uma bateria e desde então. E aí durante um tempo eu fiquei tocando com essas bandas sempre de rock mais leve, né? Não rock Beatles, anos 80, esse tipo de coisa. Sim. Aí eu tive essa banda, em Diadema, inclusive, onde morava durante um tempo.
Depois eu saí dessa banda que era mais com os garotos do colégio, com amigos do colégio, fui para uma banda mais profissionalzinha. Sim. E aí que eu comecei a tocar em Moema, nesses lugares aí, né? Já tocava umas músicas mais difíceis. Chamava Éden essa banda. A Éden. Isso aí você me contou, pô. Eu contei pra você, os músicos dessa banda, aí eu mudei pro interior, saí dessa banda, ainda fiquei indo e vindo. Sabe? Porque o dinheiro que eu ganhava tocando era o dinheiro da passagem, então eu ia, né, as coisas. Mas os caras montaram uma banda cover de Beatles, chama Zoo Beatles. E ela existe até hoje? Existe até hoje. Mas assim, é com outros integrantes, mas ela existe, a banda. E, enfim. E sempre gravando música própria, escrevendo bastante, né? Escrevendo canções, escrevendo letras de músicas. Então, eu tenho, na verdade, Você tem o Baú do Globão, não tem aí? Hã? O Baú do Globão, a sua página de... Tem, então. E eu já participei de alguns concursos literários, já ganhei alguns deles, já fiquei... Você pega uma colocação, aí eles publicam como é que chama? Numa coletânea de escritores. Então, eu já publiquei contos assim. E aqui em Guarulhos eu participei uma vez, fiquei em 3º lugar. De um livro de poesia, que eu tenho já editado, tudo. É só levar numa editora para publicar. E vamos ver, eu acho que é um projeto que eu tenho. Legal. E quando eu fizer, inclusive eu queria combinar com vocês que estão assistindo isso aí, né? Quando eu fizer, e se eu fizer algum tipo de lançamento, aí vocês fingem que não me conhecem, sabe? Bom. E aí você chega, eu gostei, me dá um autógrafo, isso, aquilo. Eu vou colocar aqueles finger food passando, entendeu? Aquelas tacinhas de água com gás. Nossa. Saca? Mas vocês fingem que não me conhecem, não, tá com bom? certeza. Mas aí a gente combina, tal, isso aqui. Mas eu já escrevi bastante. Ultimamente não escrevo tanto. Volte e meia eu escrevo ainda um poema, eu gosto muito de poesia. Eu acho que você está perdendo tempo de não aproveitar suas meninas com teu talento e escrever histórias infantis. Pode ser também. Meu, super legal. O que foi mais da hora no meu terceiro Uma das Coisas, né, foi quando você fez aquele trabalho de fazer uma poesia. Sim. Toda a sala, você meio que ensinou a fazer poesia, né? Isso. Você tem isso agora no seu itinerário de escrita criativa ou não? Tenho. Vamos se lembrar, Porque eu lembro que todo mundo ia fazer poesia, até quem achava chato e tal. A Isabela, que ela já gostava. Sim, a assim, Isabela. Ficou mais Isabelle, interessante. né? Isabela. Isabela. Senão ela fica brava. Então, poesia geralmente é algo que eu acho que é mal trabalhado nas escolas de uma maneira geral, assim, sabe? Os conteúdos, os livros didáticos e tudo mais, eles não trazem uma perspectiva, um foco, digamos assim, para esse gênero. Porque, na verdade, a poesia é o gênero dos gêneros da literatura, né? Entende? O gênero dos gêneros. O gênero quer dizer, a matéria-prima que um pintor usa é a tinta, que um escultor usa. De repente ele pega isso é um texto bonito, chama do Octávio Pá, chama O Arco e a Lira. Ele vai falar o seguinte, por exemplo, essa mesa aqui ela já foi uma árvore, certo? Ela já foi uma árvore. Alguém pegou esse material e transformou ela em mesa. E alguém pegou esse material e fez uma escultura. Qual que é a utilidade de uma escultura? Me fala. Você usa para alguma coisa? Para apoiar e tudo mais? Quer dizer, a mesa tem muito mais utilidade, nesse sentido, utilitarista mesmo da coisa, do que uma escultura. Mas tem alguma coisa aí, não tem? Entende? Tem algum valor, algum significado, que, enfim, né, que só um artista é capaz de dar para aquilo. É o que o poeta faz, por exemplo, fazendo essa análise, né, fazendo esse paralelo com palavra. Sim. Entendeu? Palavras todos nós temos aqui à disposição, entende? Às vezes o mesmo número de palavras que um poeta, como Drummond, conhece. Mas esses caras utilizam e enxergam a palavra de uma maneira diferente. Assim como um escultor enxerga a madeira de uma maneira diferente de um marceneiro, por exemplo, de um marceneiro. Então, a poesia ela pode ser sim ensinada, para além dessas coisas estratificadas que nem você só ensinar rima, estrutura, entende? Porque poesia nem é isso, nem é rima, nem é só isso. É também, mas não se resume a isso. E não é um dom. Dá pra aprender, Não, claro que não. Dá para você desenvolver e tudo, dá para você aprimorar, né? Eu acho que o primeiro desafio, e veja, acho que vocês vão concordar comigo. O primeiro desafio é você aprender a dar valor para um grande poema. Você lê um poema e fala, caramba. Porque geralmente a gente não tem isso.
Geralmente a gente traz poesia e fala, por exemplo, vou ler Gregório de Matos. Ó, gente, identifica aqui uma antítese, um paradoxo. E é isso. Entendeu? Agora o arrebatamento, quando você vê um Poderoso Chefão, você termina de ver, não tem um sentido, não tem um arrebatamento? Você não sai dessa sessão. Isso, não tem? Parece que com poesia isso não acontece. A gente não influencia os alunos a ter esse tipo de processo também pela leitura do poema. E eu gosto de fazer, por exemplo, a relação com música, né? Eu lembro que sempre que eu for levar uma música pra vocês, você fala, nossa, a música é cara. Eu fazia isso mais pra te encher o saco. Eu tô ligado, mas tipo... mas vocês falam, nossa, a rima, e você justificava, não era? Às vezes era pra encher meu saco, mas sim. Às vezes você justificava também. Não. Se você me traz uma letra de música, eu vou dizer, não, isso aqui que nem... Qual que é a banda que você gosta lá? Não, é assim... Ai, não, quando Super Combo. Quando eu via muito Super Combo, eu sempre te mostrava assim, nossa, me mostrou uma letra lá que eu falei, ai, gente, isso aqui, pelo amor de Deus, não tem nada de especial. Super Combo é legal, pô. E, enfim, por exemplo, mas ó, isso aqui é legal pra gente ilustrar bem isso. Por exemplo, pensa numa música que você gosta muito. Então você gosta muito. Muito ruim de música, cara. Você é muito ruim de música? Muito ruim de música. Pensa numa música que você gosta muito, Ju. Pensou? Pensa na primeira vez que você escutou essa música. A primeira vez que você ouviu essa música é a que vale, digamos assim. É a que te cativou, que te colocou num processo de humanização. Segunda, terceira, quarta. Quando a gente gosta muito de uma música, você escuta ela, você escuta centenas de vezes. Sim. E você quer compartilhar. Você viu isso aqui? Aí já virou vaidade, percebe? Já virou vaidade, já virou uma coisa que... Na minha época tinha muito isso. Eu conheço uma banda que você não conhece, eu sou underground, você não, tal, não sei o quê. Mas, enfim, a literatura e a poesia, especificamente, ela tem que ter esse poder, entendeu? De você ler, de cativar, de prender, entendeu? De você se sentir atraído pelo aquele universo, por aquela forma de linguagem e tudo mais. Eu queria fugir um pouco dessa pegada para falar um pouco sobre itinerário. Ok. Queria saber a sua opinião sobre... aqui no Canadá a gente fazia, antes dessa nova BNCC, a gente fazia as optativas. Né? Então os alunos tinham frentes de escolha, então tinha informática, artes cênicas, artes plásticas, inglês ou espanhol e tal. E com essa mudança a gente falou, não, tá fácil pra gente, a gente já tem essa linha de conduta, tá tranquilo. Só que ela vem com algumas... algum engessamento. Queria como é que você está sentindo o itinerário, qual o itinerário que você já trabalhou, o que você viu, que brilhou o olho seu e do aluno, você falou, isso aqui tocou o cara. Depende, assim, os itinerários, né, que eu trabalhei foram voltados para a mídia digital, é o que eu contei no começo, né, que eu fiz um ano de publicidade, então, de repente, aquele ano me valeu de alguma coisa nesse momento. Então, foi com mídia digital, e aí a gente vê, por exemplo, como que deve ser trabalhado os gêneros nas mídias sociais, como Instagram, TikTok, Twitter, né? Como é que é o gerenciamento de conteúdo de um streamer, se você quer ser isso, porque hoje em dia, antigamente eu queria ser, sei lá, o centroavante do Corinthians, sabe? Hoje em dia você quer ser o youtuber, né? Você quer ser entende? Eu queria ser o rockstar, né? Queria ser o cara ali da baterista de uma banda de rock famosa. Esse era o meu grande sonho, entende? Mas hoje em dia as coisas mudam, então a gente precisa entender isso aí também, né? Então acaba sendo uma troca interessante, né? Os alunos também trazem muito conhecimento, trazem instrumentos, por exemplo, né? De edição de imagem, de vídeo. Enfim, as possibilidades são imensas. E agora eu estou trabalhando com escrita criativa. A gente já escreveu poemas, né? Como você previu aqui no caso. Escrevi crônica, né? Que é um gênero, apesar de muita gente considerar um gênero simples de ser trabalhado, uma crônica bem escrita mesmo, tudo que faça sentido, que penetre o coração das pessoas. É algo difícil de atingir e eu tento buscar esse caminho. Roteiro também, né? Roteiro, claro, não de cinema, de filmes, mas de pequenas esquetes. Legal. Por exemplo, do Porta dos Fundos. Sim. A gente trabalhou com roteiro, eu escrevi cada grupo, né? Aí são grupos que escreveram roteiros. E aí, veja, as possibilidades são assim, né? Porque o objetivo não é trazer, digamos assim, aquela
naquela abordagem muitas vezes tradicionalista, né? Do currículo, entende? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem que ter um foco para o mercado de trabalho, faz de conta, né? Então, o que faz sentido produzir de acordo com as demandas do mercado, entende? O que faz sentido a gente refletir de acordo com suas competências e as habilidades que você quer desenvolver daqui por diante. Então é isso. A minha área é uma área muito aberta, né, creio eu, e em constante desenvolvimento ainda, entende? Vai surgir coisas novas, né? Daqui a pouco, sei lá, o Facebook, por exemplo, eu lembro que ano passado eu fiquei bastante, né, na mídia da UNUC, e chegou um determinado momento que eu falei assim, a gente não vai postar no Facebook, os alunos me olharam assim, mas quem lê Facebook? Entendeu? Aí eu falei assim, poxa, é verdade, eu comecei a reparar quem é que ainda posta, quem é que aparece no meu feed. É meu pai, meu irmão, quer dizer, sabe? Tiozão, a molecada não usa mais. E parece que foi ontem que a gente tinha que... Nossa, como assim você não tem Facebook? Hoje em dia não tem. Sei lá, TikTok, que eu me recuso a ter, me recuso a instalar. Uma vez, por exemplo, você vê, né? Eu fiz esse trabalho na escrita criativa, né? Eu falo, gente, peguem os celulares eles têm, né? Como medir quanto tempo você passa nos aplicativos e tudo mais, entendeu? E assim, menos de 5 horas por dia no celular, você já pode ser considerado um herói, uma heroína. Menos de 5 horas. Claro, você pode ficar no celular, sei lá, né? No WhatsApp, respondendo alguma coisa de trabalho, né? Hoje em dia eu consigo até montar prova pelo celular. Sim. Eu entro no Drive, teve um dia que meu computador lá de casa deu problema e eu falei assim, não vou ficar esperando essa aqui funcionar a manivela. Faltava uma questão eu terminar na prova. Eu falei, será que funciona? Nunca tinha testado. Funciona e melhor. Aí eu fiz, então, aí tudo bem, mas ele tem como medir quanto tempo você passa em cada plataforma, né? Então, quanto tempo você passa no TikTok, no Instagram, no Twitter, seja lá o que for, sei lá. E aí você passa muito tempo. E às vezes eu vejo molecada, nossa, mas eu não tenho tempo pra nada. Sabe, o professor, você vai cobrar um livro nas férias. Como assim um livro nas férias? Meu filho, 30 fucking days? Você não consegue nenhum livro? Sabe? E enfim. São outros tempos, né? Eu percebo, como você falou, o tempo do ócio, sabe? O tempo é difícil, porque a pessoa ela emerge no celular e fica, cara. Entra numa rede social e fica, passa 1 hora, nem percebe. Não sente tédio. O tédio é importante pra tudo. É o dedo, né? O dedo vai embora. O cara... O tempo todo pirado, né? Agora eu tô voltando a ler mais, eu tô lendo agora quando eu tô, no trem ou metrô, porque eu tô levando muito tempo pra ir pra faculdade e tal, assim, e aí eu, gasto muito tempo sem poder ficar no celular toda hora ali, eu pego o livro e fico lendo. Mas quando eu não tenho, eu tenho a opção de celular e livro, eu vou no celar. E eu não consigo encontrar isso, eu quero estar atualizado. Você ajusta o tamanho da letra, você ajusta o brilho. Eu quero saber o que tá acontecendo toda hora. Eu peguei um Kindle agora para poder ter interação comigo. Eu tô encantado pela tela de grafite do Kindle. Então, eu acho isso estranho. Eu passo em alguns... Se eu tiver sem óculos, eu não vejo que aquilo é uma tela, não é um livro. Porque ela não brilha, parece. Não brilha. Sabe o que eu tô falando? Kindle? Eles são várias micro bolinhas que elas só mudam com você virar esferas de grafite. Muito louco, muito louco. É lindo. Tecnologia, né? Olha aí. Isso aí. Gente, agradeço o Klaus. Acho que ficou muito bom, né? Gostei mesmo, assim, acho que é um espaço legal. Te convido para fazer um espaço no Canadá Cast de literatura, para falar sobre livros, para poder fazer uma leitura, sabe assim? Trazer outro professor para a gente. De repente discutir um livro só, por exemplo, entendeu? Vai ser muito bom. Discutir um filme. Já pensou? Aí eu topo. Filme eu topo. Eu também. Então. É isso. Obrigado. Quer fazer mais uma pergunta pro Klaus que a gente fez pro Thiago, de qual que é o sonho dele? É legal pra gente. Essa é a boa marca da gente. Deixar um tom dramático. Assim, um tom dramático. Vamos lá. Klaus, qual é o seu sonho? Meu sonho? Falei chorar. Então, eu sou pai de 2 meninas, né? E quando a gente... É um clichê, eu sei disso, mas ele é muito verdadeiro.
sua visão de mundo muda muito quando você se torna pai. Então, o meu sonho é simplesmente cumprir bem a minha missão assim, de pai, sabe? Às vezes eu vejo vocês aqui, por exemplo, sabe? Grandes pessoas, entendeu? A gente vê de grande caráter. Meu sonho é que minha filha cresça, tenha, por exemplo, o seu caráter, que tenha o seu caráter. Esse é o meu sonho, entendeu? Que elas cresçam num ambiente legal, bacana e sejam boas pessoas, é isso. Que hoje em dia, às vezes a gente pensa em alguma coisa e dá um medo, não dá? Dá sim, dá sim. Então, acho que o meu sonho é esse, cara. Aqueles sonhos pueris de, eu queria ser jogador de futebol, baterista de banda de rock, é até menor do que isso. Maravilhoso. Obrigado de novo. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, João. Obrigado, Ju. Valeu, Pedro. Tchau, pessoal. Tchau.